E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, novamente estamos por aqui, ou será que não? Hoje nós vamos ver relatos de falhas na Matrix. Vocês estão ligados que a gente vive em uma simulação, né? Nada do que você faz importa muito pro mundo e você provavelmente é igual um boneco do The Sims que é controlado por alguém. E é isso que a gente vai ver hoje, falhas na Matrix, esses momentos onde a realidade fica bugada. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Teve um dia que eu saí de casa, comprei 2 águas, eu paguei com uma nota de 5 reais, sobrou 2 reais, era 1,50 cada água. E na hora que eu fui tirar o carro do lugar, chegou um daqueles caras que ficam olhando no seu carro enquanto ele tá estacionado. Quer dizer, eles fingem que ficam olhando. Aí eu peguei esses 2 reais que tinham sobrado da água e entreguei pro cara, mas eu só tinha esse dinheiro na minha carteira, não tinha mais nenhuma outra nota de papel lá. Ninguém mais usa dinheiro de papel e eu nem ando com dinheiro na minha carteira, que eu não tenho. Daí alguns dias depois eu voltei lá naquele mesmo lugar, coloquei o carro perto de onde ele estava da outra vez e beleza. Fiz o que eu tinha que fazer lá naquele lugar, fiz meus corre lá pela área. E quando eu fui sair, de novo apareceu um cara, parecido com o da outra vez, mas agora ele tava com boné, só que tipo, era bem parecido de verdade, mas não era o mesmo cara. E na hora que eu fui falar pra ele que eu não tinha nenhum dinheiro lá pra entregar pra ele, eu peguei minha carteira e abri só pra dar uma olhada, meio pra afirmar que eu não tinha nenhum dinheiro mesmo. Mas nessa hora que eu abri a carteira tinha 2 reais lá. E eu fiquei surpreso porque até então não deveria ter nenhum dinheiro ali. Mas eu peguei esse dinheiro e entreguei pro cara, meio que sem entender o que tava acontecendo. Porque da outra vez eu tinha certeza que eu tinha pego esse dinheiro e entregado pra aquele cara. Depois disso eu fiquei uns 15 minutos tentando lembrar se eu tinha colocado mais dinheiro na carteira em algum momento e eu não tinha. O dinheiro se multiplicou na minha carteira e até hoje eu não sei como isso aconteceu. Só tem uma explicação possível pra isso. Padrinhos mágicos. Mentira, não tem nenhuma explicação. É um bug da Matrix mesmo. Bom, mas hoje a gente vai ver histórias assim de algumas pessoas que passaram por experiências parecidas. Eu soube essa postagem aqui há um ano atrás, pensando em fazer algum vídeo disso, e agora que eu tô fazendo esse vídeo, basicamente a pessoa perguntou aqui na postagem: alguém aí já vivenciou uma falha na Matrix? Quem começou esse tópico aqui foi essa menina, Andresa Delgado. Eu não faço a mínima ideia de quem ela é, mas tudo bem. Vamos ver aqui a primeira história de bug na Matrix. A casa do pai é de assoalho e a entrada é por uma ladeira. Nos fundos da casa o terreno é mais baixo, o que faz embaixo da casa ser um vão. Nesse vão foi feito um galinheiro em toda a extensão da casa. Fui à tarde no galinheiro e vi meu primo lá. Conversamos e achei normal. Saio e deixo ele lá. Ao subir pra dentro da casa, encontro meu primo com o restante na sala. Fiquei em choque. Eita, maluco. Primeiro, por que tem um galinheiro embaixo da casa? De quem foi essa ideia mirabolante de colocar a galinha presa no subterrâneo da casa? É pra elas não virarem titã, coisa assim? É a primeira vez que eu vejo alguém falando que tem galinha no porão da casa. E segundo, porque o primo dela estaria junto com as galinhas lá embaixo. Só isso já é bem estranho. Mas ela subir e encontrar ele lá em cima, sendo que ela tava com ele lá embaixo, é um choque de realidade muito grande. Como é que o cara tava em 2 lugares ao mesmo tempo? O primo dela é o Flash. Uma vez eu, minha irmã, minha tia e uma prima estávamos indo pro centro de carro. E eu carregando a bolsa da nossa tia. E então eu passei pra trás e deixei com a minha irmã e nossa prima. Só que quando a gente chegou no centro, a bolsa tinha desaparecido completamente. Reviramos o caminho que a gente fez e ninguém tinha visto ela em lugar nenhum. Até que meu tio liga e diz que a bolsa está em casa. Nós todas vimos a bolsa no carro e eu passando ela pra trás e até hoje a gente não entende como isso aconteceu. Isso aqui é realmente que eu considero um bug na Matrix muito descarado, sabe? Uma verdadeira prova de que tem alguém mexendo na realidade. Porque assim, quando é algo que acontece só com uma pessoa, você pode falar que ela tá delirando, que ela tá ficando louca ou algo assim. Mas quando é algo que acontece com muita gente ao mesmo tempo e muita gente vendo, aí as coisas começam a ficar sinistras. Tem muita gente ali de testemunho, então não tem como ser algo que é invenção da cabeça de todo mundo ao mesmo tempo. Até deve ter como todo mundo pensar a mesma coisa, mas sei lá, é muito improvável. Por exemplo, nesse caso aqui, todas elas viram a bolsa e até pegaram a bolsa, e como pode depois a bolsa não estar lá, sabe? Isso não tem sentido. É de fato um bug na Matrix, não tem outra explicação. História da minha família. Quando meu pai e meus tios eram adolescentes, eles iam no lago que ficava perto de um sítio de onde eles moravam. Todos eles descrevem esse lugar como um pedaço do paraíso, eles contam os mesmos detalhes. Água cristalina, animais bebendo água, flores, borboletas, tudo. Mas acontece que o lago sumia. Tinha dia que eles iam com outras pessoas e saíam como mentirosos. Mas quando iam sozinhos, o lago estava lá. Como sempre. E eu nem penso que é mentira, porque a história nunca muda e todos eles têm as mesmas lembranças. É bizarro, porque ninguém nunca viu ou ouviu falar desse lugar por lá. Nem os mais velhos. Ninguém nunca viu. Isso aqui é como eu falei, aconteceu com várias pessoas ao mesmo tempo, então fica difícil de não acreditar. Teve uma menina aqui que respondeu esse comentário dela. Eles acessavam outra linha do tempo, ou iam pra outra dimensão, através de algum portal ali. Tudo tem explicação. É que o povo não acredita e fica naquela de mistério. Aí viajou. Viajou completamente. Desculpa ter que falar isso aqui, mas parece viajado demais. É mais fácil acreditar que eles estavam usando alguma droguinha e acabavam vendo coisa. Vai ver, nem tinha lago mesmo, e eles só ficavam pulando no meio do barro pensando que estavam dentro da água. Isso pode ser o efeito de muita maconha e drogas, por exemplo. Agora que eles iam pra uma outra linha do tempo, eu já tenho minhas dúvidas. Mas eu tenho uma história que é até parecida com essa. Tem um jogo de celular que eu e o meu amigo jogávamos há muito tempo e a gente lembra claramente como esse jogo era. A gente lembra de todos os personagens e as coisas que aconteciam. O nome do jogo era até Os Caçadores de Recompensa, a gente lembra disso claramente. Só que a gente procura esse jogo hoje em dia e não tem nada
nada. A gente não acha nenhuma imagem, nenhum vídeo, absolutamente nada desse jogo. É como se ele nunca tivesse existido. Só que alguma hora eu volto pra falar de jogos e essas coisas e eu falo mais disso. Vamos ver a nossa próxima história. História da minha tia. Quando ela era pequena, sempre quis um bolo com vários andares. E a própria mãe dela foi fazer. No processo, a mãe cortou um bolo no meio, foi tombar ele na mesa, mas desequilibrou, então uma metade caiu no chão. E sumiu. Isso mesmo que você leu. Elas foram olhar no chão e não tinha mais nada. Bom, quando começa com uma história da minha tia, eu já sei que não é muito confiável. Só que eu vou levar em consideração que não tinha nenhum motivo pra mina criar uma fic aqui do nada. Mas é intrigante essa história porque envolve muita gente e também envolve uma coisa que seria notável de perceber que aconteceu. E no caso é o pedaço do bolo caindo no chão. Como é que metade de um bolo desaparece do nada? Isso é impossível. Não tem como entender isso. Ou isso aqui é uma fic dessa menina, ou é uma falha na Matrix de fato. E no momento eu estou tendendo a acreditar que é um bug na Matrix. Uma vez cheguei do trabalho e vi que a luz do quarto da mamãe estava acesa. Então avisei: mãe, cheguei. Do quarto ela me respondeu: que bom, graças a Deus chegou bem. Mais ou menos umas 2 horas depois ela chegou do trabalho e eu tava na sala assistindo série. E fiquei inquieto pra saber quem me respondeu do quarto dela. Até hoje não sei como isso pode ter acontecido. O melhor é que alguns vídeos atrás eu tava zoando pessoa mística, mas agora eu confesso que eu tô com medo de algumas histórias que estão aparecendo por aqui. Que, cara, isso é sinistro. Como é que a mãe do cara respondeu sendo que ela nem tava na casa? Isso dá medo demais. Uma menina comentou aqui respondendo esse cara: já ouviu falar de doppelganger? Pesquise sobre o assunto. Acho que se trata disso no seu caso. É aqui que começa a entrar as coisas místicas na vida da pessoa. E é claro que todo mundo sabe o que é doppelganger. Já assistiu o vídeo do Tropia. Estava na cozinha com minha filha. Era 11 da manhã e eu vi a voz do meu esposo chamando no portão. Achei estranho, pois ele só sai às 11h30. Minha filha saiu correndo para encontrar com ele, como sempre faz. Aí quando fui abrir a porta não tinha ninguém. Mandei mensagem pra ele na mesma hora e ele disse que ainda estava no trabalho. Até hoje acho isso muito esquisito. Eu e minha filha ouvimos a voz dele. Isso aqui eu acho que é muito comum mesmo. Eu acho que quase uma vez por mês na vida de todo mundo é comum sua mãe chegar pra você perguntando se você tava falando com ela. Ou você mesmo às vezes ouve alguém te chamando e quando você vai perguntar, na verdade não tinha ninguém te chamando, ninguém falando com você. Essa é uma parada um pouco assustadora, mas eu sei que acontece com todo mundo, até com uma certa frequência. Deve ser, sei lá, um bug de voz da Matrix, não baixou o pack da voz direito. Eu tinha 16 anos e minha mãe tinha uma caixa que usava pra guardar material escolar extra, caso eu e minha irmã precisasse. Ela guardava embaixo da cama dela. Eu estava fazendo trabalho na cozinha e minha avó estava junto. Eu apenas pensei em buscar uma borracha pra usar, mas não levantei. Minha mãe chegou do trabalho e brigou pela caixa que tava no meio do quarto. Minha irmã disse que foi eu que deixei e ela disse que eu peguei a borracha e saí. Se minha avó não dissesse que eu nunca saí da cozinha, até eu teria achado que estava doido por não lembrar de ter levantado. Daí as pessoas já estão controlando as coisas com o poder da mente. A menina é o maior projeto de Jean Grey da atualidade. O pior é que se uma situação dessas você não tem ninguém pra confirmar que você fez ou não fez tal coisa, você acaba pagando de mentiroso ou de doido. É muito louco pensar que pode simplesmente acontecer algo assim e você nem entendeu o que tá rolando, sabe? Imagina, você comete um crime, tem câmera de segurança filmando você cometendo o crime, mas você não lembra que fez aquilo. Isso é loucura e eu acho que já aconteceu em algum lugar aí, deve ter algum caso disso. Um dia eu coloquei uma panela de água no fogo e esqueci e subi pra tomar banho. Quando eu saí do chuveiro, lembrei e desci correndo, achando que já tinha botado fogo em tudo. Quando cheguei na cozinha, a panela já estava sem água, do lado do fogão, como se alguém tivesse tirado. E o fogão com fogo ligado ainda. Só estava eu em casa. Essa aqui eu achei um pouco curiosa, porque tem chance da menina ter descido, tirado a água do fogo ela mesma, subido de novo e esquecido que já tinha descido pra fazer isso. Às vezes dá realmente um bug mental e a gente esquece das coisas que acabou de fazer. Eu acho isso bizarro, mas também acontece com uma certa frequência. Ou foi isso, ou então tinha alguém invadindo a casa da mulher. Há alguns anos morávamos meu pai, meu irmão caçula e eu. Eu fui fazer comida e notei que uma das bocas do fogão tinha sumido. Achei estranho, procurei em volta, sobre o fogão e na pia. Quando fui pegar a panela de arroz na geladeira, a boca do fogão estava dentro da panela. Concluí que um dos dois estava fazendo brincadeira idiota. Uma semana depois aconteceu de novo, só que o problema é que eu estava sozinho em casa há 2 dias. Não tinha como ter sido um dos dois. Essa aqui é bem parecida com a história anterior, as coisas realmente aconteceram, mas não tinha ninguém por perto, ou seja, só pode ter sido ela mesma que colocou a boca do fogão na panela e não se lembra. O cérebro dela apagou a memória de que ela fez isso, e pelo visto ela fez isso 2 vezes e não lembra. Então deve ter coisas que você sempre faz, mas não sabe que faz, porque a sua cabeça não deixa você lembrar que fez tal coisa. É sinistro de verdade. Mas eu não considero isso um bug na Matrix, eu considero um bug no cérebro, porque um bug na Matrix eu acho que é quando mais pessoas têm que estar de prova pra ver algo que aconteceu, mas foi diferente do que todo mundo viu. Tipo aquela história lá da menina com a bolsa, passando a bolsa pra trás no carro. Teve uma vez que eu ganhei um copo com florzinhas amarelas e laranjas e o copo quebrou. Aí eu sonhei exatamente onde o copo tava na loja. A gente foi nas Americanas, eu fui direto e tinha vários copos diferentes na frente, mas eu já sabia arredei os copos no lugar certo e peguei o copo igual que eu tinha quebrado. Uns dias depois o copo sumiu, nunca mais achamos. Tá aí outra coisa que sempre acontece, que são objetos sumindo do nada e reaparecendo um tempo depois. Não dá pra saber o porquê disso, mas vendo os relatos aqui eu percebi que isso é incrivelmente muito comum. E eu vejo assim, que a cada dia que passa a gente vai perdendo um pouco mais o senso da realidade. Se não é a Matrix que tá bugando, é a gente que tá bugando. Bom, eu acho que já aconteceu com muito mais gente esse tipo de bug da Matrix. Se algumas dessas coisas já aconteceram com você, contem nos comentários pra gente tentar entender o que tá rolando. Mas é isso, eu acho que por hoje tá bom de ler essas histórias, porque de noite eu quero dormir com
confortavelmente. Eu vejo vocês amanhã. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto, meus caçadores de bug na Matrix. Valeu!